Honorários contratuais, honorários sucumbenciais. Qual o advogado deve receber? Um ou outro ou os dois? De fato, isso é possível? Então, são algumas perguntas que eu vou te responder nesse vídeo. Então, fica até o final que eu vou te explicar. Então, se você ganhou um processo e acha que todo esse valor é seu, você precisa ter um cuidado. Existe uma diferença muito grande entre honorário contratual e honorário sucumbencial no final do seu processo. Muitas vezes as pessoas deduzem que o advogado acaba recebendo duas vezes, mas isso não procede. Calma que eu vou te explicar como é que funciona cada um desses e o que você deve pagar ou não no seu caso do seu processo. Então, o primeiro termo que eu quero que você entenda é o que são os honorários. Honorários é uma contraprestação pelo um serviço prestado, ou seja, o advogado prestou um serviço para você, provavelmente ganhou o processo que você entrou, no caso vocês entraram, ele lhe representando, e daí você precisa pagar os honorários desse advogado pela prestação de serviço jurídico que ele fez para você. Então, disso aí entendido, você precisa entender agora que dos honorários existe a parte contratual e a parte sucumbencial. A parte contratual é uma autonomia privada entre as partes. É aquele contrato que você assinou com um advogado e dali ficou acordado algo específico como tanto pode existir uma possibilidade de você pagar algo como entrada, algo no meio do processo, uma taxa de manutenção ao final do processo. Então, existe algumas variáveis que você pode ter acordado com o seu advogado. Então, é uma autonomia privada que vocês acordam de boa fé. Esse contrato deve estar assinado entre as partes e daí ela tem a validade jurídica. Então, nesse contrato, ele pode existir sim, e os percentuais eles são variáveis. Você pode, dependendo da causa, claro, se for uma causa ad êxito, ou seja, o advogado e você, você só recebe ao final, o advogado só recebe ao final. Então, se ganhar, o advogado recebe 30% do valor da ação. Dependendo da área também, se for previdenciário, existe os 30%, porém contanto que não seja inferior a tal valor. Então, se for para a parte civil, é outra sistemática que se cobra. Se for para a área trabalhista, também é outra sistemática. Você vai para a área criminal, não tem essa sistemática de êxito, mas sim um honorário inicial que você vai pagar ali inicialmente pelo valor do serviço prestado, independente do resultado. Então, são algumas modalidades dessa parte contratual que você pode acordar com o advogado. Então, por isso que existe autonomia privada entre as partes, e daí você pode acordar de acordo com os limites legais e a boa fé de cada uma, dentro do que cada um está explicando, o que deve se pagar, seja no meio, no início ou no fim do processo. Isso tudo está lá no Código de Processo Civil e no Código da OAB, que nos representa assim da nossa classe. Então, tudo isso está respaldado dentro da legislação. Já o honorário sucumbencial é um dispositivo legal que traz no Código de Processo Civil, que é um honorário pago pela parte vencida, ou seja, a outra parte, quem perdeu, vai pagar pela parte que perdeu aquele processo. Ou seja, se você, a título de exemplo, claro, você entrou com um processo cobrando 50 mil e você ganhou 20 mil, o outro advogado ganhou 30, no caso, reduziu 30 mil dos 50 que você pediu, esse valor vai ser, que ele ganhou, no caso, vai ser proporcional à parte sucumbencial dele. Ou seja, para você que não entende, ficou um pouco complicado na minha explicação, mas é basicamente isso. Se ele ganhou 30 mil da parte dele e o juiz conceder, se for entre 10 e 20% na parte civil, você vai pegar ali, vamos imaginar 10% de 30 mil vai dar 3 mil. Então, o honorário sucumbencial da outra parte que venceu, os 30 mil, vai ser 3 mil, porque é 10%. Estou imaginando que seria 10% em cima de 30 mil que ele venceu. Já você que entrou com 50 e ganhou 20, o seu advogado vai ganhar 10%, se for o caso, pode ser também percentuais diversos, pode ser o seu advogado 10%, o outro 15%, o outro 20%. Então, assim, não existe um parâmetro.
Não precisa ser igual também, certo? Depende do desempenho de trabalho de cada um. O juiz vai analisar e vai atribuir o honorário sucumbencial dentro do que está determinado na lei. Se for possível, de 10 a 20%. Se for trabalhista, de 5 a 15%. Então, vamos imaginar aqui de novo que você ganhou 20%, 20 mil dos 50 mil que você solicitou no juizado. O valor passaria um pouco do teto, mas é só para você entender. Seria no juizado. Você vai cobrar 50 mil, ganhou 20. Dos 20 que você ganhou, você tem que pagar ali o honorário contratual para o seu advogado. Então, se você acordou 20% ao final, você vai pegar 20% de 20 mil, ou seja, 4 mil reais você vai pagar ao seu advogado e 16 você vai ficar. Só que o advogado não vai ganhar só os 4. Percebe aí que ele não ganha duas vezes. Na verdade, ele ganha duas vezes, porém você não paga duas vezes, porque não está em acordo com o que você vai pagar a ele. Porque se você ganhou 20, então 20% de 20 seria 4 mil. Então, automaticamente você está pagando o advogado a parte contratual que você acordou com ele. Eu estou levando em consideração que seria 20%, mas poderia ser 25%, 30%, 15%, 10%, 5%, de acordo com o que você acordou com o seu advogado de forma autônoma e privada, tá certo? Então, o advogado seu que ganhou 20 mil, enquanto o outro ganhou 30, mas no seu caso, o advogado vai ganhar também mais 2 mil. Vamos imaginar que ele ganhou os mesmos 10% que o outro advogado que ganhou 30. Então, ele vai, como ele ganhou 20, seu advogado, ele vai ganhar 2 mil a mais, que é 10% de honorário sucumbencial, a outra parte que perdeu os 20 mil. Então, se você está acionando, a título de exemplo, uma empresa telefônica, então você vai lá, a empresa vai pagar ao seu advogado o percentual de 10% em cima do valor que ele ganhar. Então vai ser 2 mil reais. Então o advogado vai ganhar 6 mil, que é 4 mil do contratual que ele teve com você, mais o sucumbencial, que é a empresa ou a pessoa física que vai pagar ele por ter perdido o processo naquele percentual, naquele valor. Então, se o advogado ganhar tudo, então automaticamente não vai ter parte, só vai ter ele a parte vencida. Então, de certa forma, fica mais fácil o cálculo e também o advogado vai acabar ganhando mais, porque não vai ter proporção para cada lado e você também não vai precisar pagar nada. Porque se você perder um pedido, quem vai pagar o sucumbencial não é o advogado, é você. Então vamos pensar no seguinte cenário que a parte que venceu 30 mil tem 10% de honorários sucumbenciais. Então seria 3 mil reais, assim como eu expliquei anteriormente. Então esses 3 mil reais quem vai pagar não é o advogado, o seu advogado, quem vai pagar é você do que você está ganhando, certo? Então vamos imaginar que você teria 20, pagou 4 ao advogado, que é 20% proporcional ao que você acordou com ele da causa, ficou 16. Só que você perdeu 30 mil reais no seu pedido. Então existia uma sucumbência aí de 10% da outra parte, ou seja, 3 mil reais. Pega os 16 que sobrou para você e deduz os 3 mil que vai pagar de honorário sucumbencial para o advogado da outra parte que representou, certo? Então você não vai ficar também com 16, você vai ficar com 13. Então você teve uma vitória de 20 mil, pagou 6 mil devidamente ao advogado porque ele trabalhou. Você sabe que o processo é no mínimo, minimamente um ano. São processos muitas vezes complicadíssimos, outros mais razoáveis, mas outros também muito que exigem muito trabalho, muito esforço. Também a gente está levando em consideração um ano, que não existe processo de um ano, só se fizer um acordo, porque em regra é processo de 2 anos para lá. Então o advogado precisa dar manutenção, dar atenção a você, dar atenção ao seu caso, participar de uma, duas audiências, negociar com as partes, despachar lá com o secretário, falar com o juiz, teve um erro no alvará, espera mais 2, 3, 4 meses para sair um alvará. Então, assim, nada mais do que justo pagar o que você acordou ao seu advogado. É só um adendo aqui dentro do que eu estou explicando. Não é puxando sardinha, porque nós somos advogados, mas, de fato, se trabalhou, se acordou, deve pagar. Então, não tem muito o que questionar. Então, dos 20 mil que você recebe, 4 mil para o advogado que você contratou e 3 mil para o advogado que ganhou a causa do outro lado. Ganhou a causa, não, ganhou uma parte do pedido, certo? Então, você vai tirar mais 3 para ele,
vai ficar apenas com 13 mil. Então esse cálculo você precisa tomar por base que o valor não vai entrar líquido para você. E o advogado que você contratou não está recebendo duas vezes. De fato, recebe duas vezes, mas você não está pagando duas vezes. Você paga uma. Quem paga o outro pedaço é a parte que perdeu, assim como você vai pagar a parte do advogado que ganhou um pedaço do lado de lá. Então, basicamente é isso, esse ponto de equilíbrio aí entre honorário sucumbencial e contratual. Por isso que a gente aconselha sempre falar o mais próximo possível da realidade do que aconteceu, provar o máximo possível para não ter erros nos fatos e nas provas e nos pedidos. Porque se você tem sucumbência, você perde ao final uma boa parte do que está falando. Então, isso não é legal para você e não é legal para o escritório perder nenhum, fazer pedidos e acabar perdendo. Então, nossa premissa aqui, de fato, é orientar e só entrar, de fato, em situações que têm minimamente plausibilidade do que está se alegando. Então, só reforçando, você pode ainda continuar se perguntando, mas ele ainda recebe duas vezes? De fato, ele recebe, porém você não paga duas vezes. O honorário sucumbencial, quem fixa é o juiz. E o honorário contratual é o que você acordou com o seu advogado, seja uma mensagem de WhatsApp, seja ligação, seja por escrito por meio do contrato, seja eletronicamente por meio de um contrato assinado entre as partes. Então, o contratual, de fato, você precisa pagar e o sucumbencial, quem fixa é o juiz e quem vai pagar é a outra parte. Então, são dois pagamentos, porém você só está pagando uma vez ao seu advogado. Só isso, apenas isso. Acredito que você agora entendeu que não existe que você vai pagar duas vezes ao advogado. Isso não acontece. Você pode fazer, no exemplo que eu te falei, pode existir a possibilidade de você perder algum pedido e acabar pagando o sucumbencial da outra parte, mas não pagar o seu advogado duas vezes, tá bom? Então, entendido o que é honorário contratual e sucumbencial, agora eu posso te explicar três erros comuns que podem acontecer que você precisa diferenciar e ter atenção quando for entrar com o processo e quando for firmar algum contrato com o advogado. O primeiro é que você precisa ler o contrato, assim como a gente solicita aqui no escritório, que o cliente leia e confirme a leitura de todo o teor do contrato. E a gente faz questão também de explicar e tirar qualquer dúvida que o cliente tem. Muitas vezes é um contrato genérico que se adequa para todos os processos cíveis, trabalhista, criminal, previdenciário, desportivo. O que você imaginar, aquele contrato ele vai servir. Então, muitas vezes é uma cláusula genérica que não vai se aplicar ao caso do cliente. A gente explica. Nesse caso específico seu, a gente não vai incidir essa cláusula porque no seu processo não vai existir isso, certo? Não vai existir aquilo. Então, a título de exemplo, você precisa ler o contrato e tirar as dúvidas com o seu advogado antes de assinar para não ter nenhum problema depois. O segundo passo, que é um erro muito comum, é confundir os percentuais de sucumbência do trabalhista para o cível. Esse erro não se confunde, até porque você não vai pagar esse valor, quem vai pagar é outra parte. Mas os percentuais são totalmente desproporcionais entre um e outro. Um é de 5 a 15 e o outro é de 10 a 20. Então, assim, não se confunde. Então, o terceiro ponto que eu posso falar para você é que você precisa entender que o honorário sucumbencial ele não substitui o contratual que você acordou com o seu advogado. Então, entenda que ali é um título executivo e que se você não cumprir aquele contrato, o advogado pode executar você na via judicial, cobrando esse contrato e solicitando bloqueios judiciais, penhora de bens. Então, assim, não é uma situação legal. Então, o que eu recomendo é, de fato, se você acordou, se você entendeu, se você é uma pessoa que sabe ler, sabe escrever, entendeu, então assinou aquele contrato de boa fé, paga o advogado que prestou e lhe ajudou naquele caso, tá bom? Agora uma dúvida que eu tenho, me conta aqui nos comentários se você achava que o advogado que você contratou estava recebendo duas vezes. E de fato, você, acredito eu, que você entendeu que ele não recebeu duas vezes. Se você gostou desse vídeo, encaminha para quem precisa entender o que é a diferença de honorário contratual e sucumbencial e se essa pessoa pagou certo ou pagou errado. Então marca essa pessoa aqui e tira sua dúvida, tá bom? Forte abraço.